Olá, gente, tudo bem? Oi, Alessandra. Estamos começando então mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é os filhos da violência doméstica e sob uma visão sistêmica. E hoje a nossa convidada então é a professora Márcia Sarub Lippmann. Assim que ela entrar. Obrigada, Alessandra. Oi, Aniele. Assim que a doutora Márcia entrar, então, a gente já pode começar. A ideia, então, hoje é um bate-papo também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem ir escrevendo aqui no chat ou direto nas perguntas, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um quadradinho ali com um ponto de interrogação. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, direta, pode fazer direto no quadradinho, que fica até mais fácil. Oi, Márcia. Oi, Tudo tudo bem? bom? Que Tudo lindo céu ótimo. azul aí. Sim, sim. A ideia é justamente, deixa eu baixar mais um pouco aqui, mudar um Sim. pouco o cenário, né, e a gente poder ter uma percepção um pouquinho diferente, né, mudar nossas lentes, inclusive sobre os cenários das lives. Sim, é verdade. Então, estava falando um pouco, né, sobre o tema, que é os Sim, sim, filhos, então, da violência doméstica, né, sob uma visão sistêmica. sim, E aí, esses filhos, né, são aqueles, na verdade, que presenciaram a violência dentro do seu ambiente familiar, não necessariamente, né, que sofreram uma violência direta, né, mas indiretamente estavam naquele ambiente. E aí, acho que a professora Márcia, né, tem bastante para contribuir com a gente com as dinâmicas que acontecem tanto nessa parte da infância e também alguns desdobramentos depois, né, na fase sim. adulta. Para quem não conhece, né, a professora Márcia Sarub Lippmann é professora, escritora de livros na área do direito sistêmico, também constelações familiares aplicadas, né, resolução de conflitos. Nessa área de métodos adequados de solução de conflitos já está há mais de 20 anos, né, Márcia, estudando Sim, já tem um bom e tempo mesmo. trabalhando, né? Sim, Sim. sim, sim. Vai passando o tempo, a E gente nem percebe. Pode falar, depois eu só tô olhando não aqui as percebe coisas. mesmo. Sim. Não, só já vou te passar a palavra Sim, sim, mesmo. tranquilo. É só introduzindo, né? Então, também por que da relevância desse tema, né? Por que achamos interessante trazer? Então, eu peguei uma última pesquisa do Ligue 180, que é um canal, né, Sim, de denúncias para violência, para denunciar violências contra a mulher. E lá nessa pesquisa tinha que em 80% dos casos naquele ano, crianças presenciaram ou sofreram diretamente a violência doméstica. Aí desses, né, 60% estava como se apenas tivessem presenciado também. Embora a gente saiba, né, que de alguma forma, ainda que indiretamente, há uma violência psicológica aí, pelo menos, né? E aí a relevância desse tema que nem sempre é tratado, né? Então muitas vezes a gente traz a questão direto dos adultos, né? Das mulheres, e a gente não olha para toda essa parte da infância também, que tem um significado muito grande. Aí eu já te passo a palavra para tá fazer as suas ótimo. E considerações. primeiramente E eu queria gostaria de... Fala, só dizer, né, também fala. que é uma honra, é uma honra te ter aqui, que tu teres aceitado esse convite, que eu estou muito feliz mesmo, né, que a professora Márcia foi minha professora também, no curso de Justiça Restaurativa Sistêmica e agora na pós-graduação, Direito Sistêmico. Então, eu estou muito feliz mesmo de te ter aqui. Obrigada. Eu também. Tá bom o áudio? Tá dando para ouvir bem pro Para pessoal? mim tá ótimo. Tá tranquilo? Ai, que bom. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra poder estar aqui partilhando um pouco.
da nossa experiência, da nossa percepção sobre o tema, sem a menor pretensão de querer esgotar ou querer trazer até mesmo algum norte a ser seguido. Por que isso? Porque esse é um tema muito delicado e é importante que se fale, mas principalmente que não se criem rótulos ou estereótipos em relação a essa temática. Então eu agradeço muito. Eu vou começar a tecer uma teia de visões, né? E a partir da minha percepção sobre o assunto, tá? Então, assim, para a gente começar a falar nesse tema, é interessante estabelecer o que é concebido ou percebido por mim, que sou a pessoa que está fazendo essa partilha nesse momento, como visão sistêmica. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder compreender. Né? Então, a visão sistêmica, né, estabelecido como, né, campo semântico dessa categoria, ela é compreendida como uma visão que olha para os múltiplos sistemas nos quais as vítimas e agressores estão envolvidos. Então, essa seria uma primeira parte. Utilizamos, para o desenvolvimento dessa visão sistêmica, uma multiplicidade de autores e marcos teóricos referenciais. Então, eu acho bastante importante a gente estabelecer isso, que a visão sistêmica é olhar para o todo, para todos os sistemas que estão envolvidos, né, nesse processo. E aí, essa temática de trazer a figura das crianças, dos filhos, que eles podem ser menores ou maiores, mas eu acho que quando tu idealizou, tu pensou muito na questão primeiro dessa criança, né, que está inserida num sistema familiar, obviamente não, mas parte-se da premissa que seria o seu sistema de origem, né, e que vivencia, né, essa violência doméstica, seja na condição de observador, o que, na verdade, o olhar para isso já é uma violência, o ambiente por si só já é um ambiente traumático, né? Então esse é um ponto que precisa ser visto. E também, mais para frente, a experiência, né, trabalhando em alguns projetos dentro de unidade prisional, nos mostrou, eu tive a oportunidade, né, não, porque não felicidade, de poder atender, poder interagir com indivíduos adultos que foram vítimas da violência. E aí é muito interessante o que tu pontuaste lá desde o comecinho, Bruna, que assim, ó, não é porque ele não foi espancado, não é porque essa criança aqui, eu ia descer com os bonecos, mas não acabei não descendo, porque era muita coisa, me faz falta. Então, assim, Sim. não é porque esse indivíduo aqui não foi agredido fisicamente, né? Porque verbalmente ele vai ter sido agredido, impossível que não, só ouvir os berros, né? E muitas vezes ele vai apartar a briga dos pais, são situações, né, bem corriqueiras, tá? Muito corriqueiras, que ocorrem em vários setores da sociedade. Então, em vários sistemas, não pensem em momento nenhum que a violência doméstica é prerrogativa das classes entendidas como menos privilegiadas. Então, não importa se você está no condomínio ou se você está numa comunidade, você vai encontrar situações de violência doméstica, né? Então, isso é bem importante deixar claro. Então, o que acontece? Essa criança que está aqui, que presenciou essa violência, ou que foi traumatizada por essa violência, que aí por isso eu acho interessante, aqui a Duda trouxe a questão da violência psicológica, sim, com certeza. Eu até estou desconstruindo, obrigada Duda, porque assim, muitas vezes quando a gente trabalha em atendimento, os nossos clientes, eles não têm noção dessas várias gamas de violência, né? Então a gente vai explicando, então assim, não é que você só foi agredido fisicamente, não é que você só apanhou, né? Você também foi xingado, né? Você foi humilhado, que aí a gente vai para o viés da violência psicológica, muito bem pontuado. Então, o que acontece? Hoje ele está aqui, supostamente como espectador, mas ele é vítima, né? Então vamos deixar bem claro que ele já é vítima desse sistema. E aí, depois o tempo passa e ele acaba, muitas vezes, entrando no papel de um agressor. Por quê? Porque ele está inserido em um sistema no qual a violência doméstica é um dos mandatos da família, é um dos padrões da família. Então, homens da família X batem nas companheiras. Ou
restringem seus meios, né, econômicos, a violência econômica. Esse é um padrão, essa violência ela pode se externar de várias maneiras. O que acontece? Que é o que eu quero traçar uma espécie de linha temporal aqui bem rapidinho. Essa criança de ontem, não é que sempre ela vai ser o agressor de amanhã, mas ela precisa ser cuidada. As várias partes desse complexo quebra-cabeça precisam ser vistas. Por quê? Porque se eu trato só a mãe, ou se eu olho, o olhar punitivista aqui a gente já tirou, né? Já sai, show. Se eu trato, né? A gente está falando de uma outra visão. Se eu cuido só do agressor e da vítima direta, vamos dizer assim, eu não vou ter lançado a minha visão para aquela criança. E isso é algo extremamente danoso. E aí, não tem como falar nesse tema sem falar da justiça restaurativa. E aqui, em particular, eu estou com um livro que eu falei assim, bom, já que a gente vai tratar de um tema espinhoso, vamos enfiar mais um pouco o dedo da ferida, vamos falar de um tipo de violência que as crianças presenciam e também sofrem. Justiça restaurativa em casos de abuso sexual, que muitas vezes beira a ser um dogma aqui no Brasil. Um tabu. Nos casos exato, um tabu. Nos casos de violência doméstica, é necessário, partindo da seguinte definição de justiça restaurativa, certo? Nós não estamos nos atendo a uma visão legalista, isso eu quero deixar bem pontuado. Eu não me atenho a uma visão legalista ou dogmática da justiça restaurativa. Eu até trouxe aqui um conceito operacional para a gente poder trabalhar, tá? Então, a justiça restaurativa é, em primeiro lugar, uma estrutura, um modo de fazer justiça. Os programas específicos estão em segundo plano. Então, nesse primeiro momento, eu peço para que vocês expandam o olhar sobre a justiça restaurativa. Essa frase que eu trouxe é justamente dos autores dessa obra, né, que são referência internacional sobre o tema. E aqui, uma das primeiras perguntas que abrem o livro é: garota abusada sexualmente pelo padrasto. Como podemos ajudar? Se não integrarmos o olhar restaurativo, o olhar sistêmico e rompermos com o dogmatismo, já passo os autores, tá bom, Duda? Se não rompermos, então, esse olhar dogmático e legalista sobre a justiça restaurativa, nós vamos ficar buscando caixas. Sim. Nas quais isso é justiça restaurativa, isso não é justiça restaurativa, aqui se aplica, aqui não se aplica. Justiça restaurativa compreendida numa visão ampla e de expansão de consciência é uma nova forma de promover justiça. E como essa compreensão, que é comungada por vários autores ao redor do mundo, é que eu enxergo também a justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa, ela é naturalmente sistêmica. A justiça restaurativa, ela vem com um olhar sistêmico. E aqui eu estou trazendo um outro livro, que até foi um livro que eu colaborei, fomos eu, o professor Fabiano e o professor Everaldo, no qual a gente traz a possibilidade de integrar recursos das constelações familiares, mas também do pensamento sistêmico, que já está impregnado na justiça restaurativa tradicional, certo? As práticas que são realizadas. Porque pensem só, tá? A gente está falando de uma questão muito delicada. Eu vou continuar falando, vou enfiar o dedinho na ferida e vou falar da violência sexual em casa, né, que é a violência sexual doméstica. Então, assim, no ambiente doméstico, né? Então, assim, que é o dogma do dogma. Você está querendo dizer que dá para aplicar a justiça restaurativa nesse contexto? Sim, é o que eu quero dizer, sim, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Não se pretende em momento nenhum colocar vítima e ofensor vis-à-vis, face a face. Não precisa ser dessa forma. Primeiro, porque todos nós sabemos que é necessário que o agressor, ele aceite a responsabilidade sobre a prática do delito, o que muitas vezes não ocorre um processo de negação. E muitas vezes, estar face a face com o agressor é traumatizante, é uma retraumatização para a vítima.
Em alguns casos, é algo que liberta, mas não precisa colocar ninguém face a face. Mas a gente pode lançar o olhar restaurativo, certo? Restaurativo para essas relações. De que maneira? Criando grupos de apoio. De que maneira? Analisando a violência estrutural. Trabalhando sobre esse olhar patriarcal dessa violência. Por quê? Porque essa violência, muitas vezes, ela ainda é vista como aceitável por parte da sociedade. Então, nós temos um trabalho muito grande para ser feito de desconstrução. E nesse contexto, o olhar sistêmico também é muito rico. Por quê? Porque através da visão sistêmica, e levando um pouquinho para Bert Hellinger, que é o autor de referência, né? Não vou tecer comentários históricos sobre Bert Hellinger, mas assim, quem quiser procurar depois, ler mais, a gente tem um livro, né, que também foi o primeiro livro aqui do Brasil e do mundo, que é Direito Sistêmico, aplicação das leis sistêmicas de Bert Hellinger ao direito penal e ao direito de família, que eu também sou uma das autoras. Vai lá e dá uma olhadinha, tá? Então, o que acontece? O que eu posso trazer de um conhecimento muito interessante, né, que o Bert Hellinger traz? Que em cada sistema familiar existem regras que unem aquele sistema. O que acontece? Se eu sou modelado num sistema em que a violência doméstica ela é presente, a violência doméstica ela vem muitas vezes, que a gente gosta de dizer, transgeracionalmente. Aí pensem naquela imagem de holograma. Eu estou aqui, mas atrás de mim existe toda uma linhagem, tanto materna quanto paterna. E existem regras de sobrevivência, padrões de sobrevivência. Alguns desses padrões se mostram arcaicos e inadequados, mas eles tiveram, em um dado momento do histórico desses sistemas familiares, um peso, uma necessidade. Mas nós estamos em 2020, nós não precisamos nos continuar levando adiante. Nós não precisamos continuar perpetuando geração após geração um padrão que vem de lá de trás. Então, quando esse indivíduo, vamos supor um homem, né, trabalhando uma visão sistêmica transgeracional, tá? Um homem que vem, por exemplo, de uma linhagem paterna em que a violência doméstica é algo que é perpetuado geração após geração, quando ele tenta fazer diferente, e aí vão abrir um parêntese gigante, aqui ninguém está querendo ser leniente, ser condescendente com o indivíduo que pratica uma agressão, certo? É um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando a gente tenta tratar ou compreender as raízes dessa violência. E muitas vezes o que acontece quando a gente tenta olhar para o agressor, a gente praticamente é apedrejado, porque é como se existisse também um outro dogma, né? Uma outra crença de que o agressor não precisa ser tratado, ele tem que ser punido, ele tem que ser execrado, ele tem que ser excluído. Aí a gente começa a ter mais um problema. Fala. A gente fala tanto, né, do não julgamento, né, Márcia? E daí o não julgamento, ele é em relação a todas as partes, né? Não é o não julgamento só para a vítima. Esse não julgamento também está nesse olhar para essa pessoa que praticou algum ato criminoso, né? Então, acho que é nesse sentido. Sim, sim, com certeza. A gente vai ajudar o outro, assim, ó, de uma forma bem simples. Só quero retomar ali, senão eu vou perder, depois eu volto para frente. Então, assim, o que vai acontecer? Existe o que é chamado, então, de boa consciência do sistema. Então, para pertencer, correto, o indivíduo se mantém fiel a um padrão daquele sistema, que no caso é um padrão que causa dano para o grupo, né, inclusive para ele, que é perpetuar a violência. Quando ele quer, ou caso ele queira, romper com esse ciclo de violência, ele vai ter que lutar contra a boa consciência e vai ter que ir para a má consciência.
mas é como se todo o sistema tivesse tentando mantê-lo preso a esse padrão arcaico, que é o padrão que o faz pertencer a um sistema. Essa noção do pertencimento, que é uma das leis que regem, né, os sistemas humanos, né, que foi muito bem observada por Bert Hellinger através das constelações, ela é muito importante para quem atua com a violência doméstica contra crianças ou contra adultos, né? Então isso é muito importante eu compreender. Tem vários outros pontos que a gente poderia estar tratando. Então, o que eu vejo cada vez mais, isso já não é em 2020, isso é de 2018, 2019, 2020, que eu não tenho como falar sobre violência doméstica e não integrar tanto o olhar restaurativo quanto o olhar sistêmico. Então, mesmo que o tema que a gente se propôs a trazer é a visão sistêmica, eu tenho que trazer para dentro desse sistema o olhar restaurativo, porque o melhor lugar que eu encontro para agressores, vítimas e a sociedade como um todo, porque a comunidade também sofre, né? A escola também sofre, porque essa criança que é vítima, que presencia essa violência doméstica, ela replica essa violência muitas vezes no ambiente escolar. Então, se eu não tenho um olhar amplo, eu não consigo perceber que às vezes aquela criança, né, que acaba tendo um comportamento ou agressivo, ou às vezes uma dificuldade de aprendizagem, é uma criança que apresenta aquilo como sintoma, de novo um objeto, né, que a gente acaba sempre representando. Aquilo é um sintoma. Então, às vezes, uma criança que não consegue somar, uma criança que não consegue ler, uma criança que bate no amiguinho, uma criança que é inquieta, é uma criança que está tentando, de alguma forma, comunicar uma violência ou algo que não está funcional no seu sistema. Então, tem como eu pensar em cuidar da violência doméstica, né, sem lançar um olhar para as escolas? Tem como eu fazer um trabalho sistêmico sem integrar um olhar restaurativo? Tem coisa melhor para fazer isso, né? Uma das melhores coisas do que trabalhar com círculos, trabalhar com desenhos, né? Poder trazer esse olhar criativo que a justiça restaurativa nos permite integrar. Dessa forma, eu posso, muitas vezes, lá na escola, aí alguns poderiam dizer, né, fora de uma visão sistêmica, mas o que a escola tem a ver com isso? A escola vai ser o lugar que vai me dar o indício de onde isso vem. Não, mas essa criança não foi agredida. Sim, mas nós temos responsabilidade em relação a isso. Muitas vezes, essa criança que vive nesse meio acredita que isso é normal. Se eu sou criado num meio em que é normal o papai empurrar a mamãe ou o papai bater na mamãe, eu vou replicar isso nas minhas relações com os meus colegas e ele só vai descobrir, entre aspas, que isso não é normal, talvez no ambiente escolar. Por que isso também? Prestem atenção, isso não são rótulos, tá? São possibilidades, né? Então, assim, não estou dizendo que somente nesses casos. Eu gosto de cuidar, e como a gente acaba falando muito, muitas vezes algumas questões podem ser mal compreendidas, né? Então, não é que somente nesses casos, é uma possibilidade, certo? Então, assim, a gente expande, né? Outro ponto. Sim. Eu Só tenho para pegar aqui, sim. né, Márcia? Eu achei bem interessante quando tu trouxe lá no início também essa questão de romper com um sistema patriarcal, e acho que compreende então tudo isso, né? Esse romper com o sistema patriarcal não é essa relação micro da família, do machismo cultural de pessoas, mas de toda essa relação. Então, quando a gente tira esse olhar tão somente para o Estado, né, para esse local da justiça punitivista, né, e para de delegar tudo a esse terceiro, a esse grande pai, né, um só. Aí a gente começa a ampliar esse olhar e trazendo e compartilhando essas responsabilidades de uma forma, né, intersetorial nas diversas áreas, né, que podem estar contemplando, podem estar acolhendo, cada uma com a sua expertise, né, somos todos em parte responsáveis e podemos fazer alguma coisa também nessa medida, né.
Sim, sim. É uma, é uma ação que realmente precisa ser sistêmica, né? Ela precisa ser uma ação que olha para o todo. E se eu não envolver os vários setores da sociedade, eu não vou ter resultado, né? Eu estava até acompanhando o Magazine Luiza, está com um aplicativo, né? Para que as mulheres entrem e possam denunciar a violência doméstica. Então, o que que acontece? É importante que exista essa possibilidade de, em vários setores, as pessoas, primeiro, descobrirem que isso é violência. Porque pode parecer uma coisa absurda, mas quem é criado num ninho, né, num seio de violência doméstica, pode ser que simplesmente não perceba que aquilo é violência. Quantos padrões familiares nós trazemos e não percebemos? Eu posso até sentir a dor, né? Mas eu muitas vezes acho que é dessa forma mesmo, que é assim. Então as pessoas precisam ter conhecimento. A gente precisa mexer realmente nas estruturas, né? Outro ponto muito importante é a questão das igrejas, né? Muitas vezes não se fala nisso, mas por favor, né? Nós precisamos trazer isso, né? A mulher não é propriedade do homem, a mulher que é espancada pelo marido não é por falta de oração, né? Então, assim, a gente tem que romper com isso. Então, essa visão de setores que balizam, né, que apoiam a violência, precisam também ser impactados. Porque senão, o que que acontece? Eu estou em sofrimento, eu busco suporte, por exemplo, na igreja. E aí a igreja faz o quê? Ela diz que não, que você tem que orar, que tem que orar, que tem que orar, até que isso pare. Aí você diz, não, mas eu continuo apanhando, olha, meu olho está roxo, está faltando fé. Olha quanta violência, quanta agressão dessa mulher que já é vítima de agressão, que muitas vezes, né, está antevendo uma situação de abuso, né, com uma filha, ou às vezes com uma, né, às vezes até, às vezes não é nem o companheiro não é nem o pai da criança, mas é o padrasto, ou muitas vezes é o pai, sim, e muitas vezes elas não têm o suporte da igreja. Sim. E aí é revitimizada, né? Exatamente. E muitas vezes nas delegacias também não existe um suporte adequado, né? Eu fico muito consternada quando mulheres contam que vão fazer denúncias, né? Muitas vezes elas acabam retirando, né, a denúncia depois, não dão prosseguimento, mas não é porque elas gostam da violência, mas é porque elas não conseguem sair de um ciclo. Por quê? Porque aí vem um outro ponto, que aí eu gosto muito desse livro, que é o Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, do Franz Ruppert. Existe uma relação simbiótica entre vítima e agressor. Como é que eu, que sou vítima de violência doméstica, vou romper um ciclo simbiótico com o agressor sem suporte psicológico, sem suporte da comunidade, sem suporte? Nós somos um povo muito amistoso, a priori, mas nós não damos suporte ao outro. Nós não temos senso de comunidade. Eu não me preocupo com a dor do outro. E essa é uma questão que está muito pungente nos dias de hoje. A dessensibilização de alguns indivíduos que fazem parte dessa população brasileira, né, e que estão num processo realmente de representação, mostram o quanto são coniventes com atos de violência. Isso é da natureza do nosso povo. Infelizmente, de uma parcela desse povo, sim. Então a gente tem que desconstruir. E aí a gente tem que pegar e mexer nas bases da estrutura. Porque realmente, eu acho que a gente passou do ponto, né? De continuar, de ficar numa situação omissa, de não perceber o quanto isso impacta em grupo, o quanto isso impacta, né, como sociedade, né? Então, assim, enquanto a gente não romper com essa estrutura, enquanto a gente não purgar e não ver à tona realmente quem nós realmente somos enquanto, né, enquanto grupo, a gente não vai conseguir transformar isso. E não a questão não é uma generalização, Duda, é assim, ó, existe um percentual elevadíssimo da população brasileira que é conivente com violência de vários tipos. Isso aí é endêmico, certo? Se a gente não tivesse tanta conivência e o que está sendo mostrado hoje em dia de uma apologia a atos de violência, nós não teríamos o que nós estamos vivenciando, certo?
Então, assim, óbvio que não são todos. Toda generalização, ela não é adequada. Mas nós estamos falando de identidade de povo. E é importante que a gente trate, a gente olhe para isso. O quanto eu não sou conivente. Muitas vezes, quando eu ouço alguém gritando, por exemplo. Não, já vi ali, Bruna. Eu ouço alguém gritando, por exemplo, e muitas pessoas simplesmente não vão até a janela para ver o que está acontecendo. Percebam isso? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Por quê? Porque se a gente está falando de violência doméstica, muitas vezes um grito que está do lado do meu apartamento pode ser um indício de algo que está acontecendo. Mas o quanto eu tenho senso de comunidade, o quanto eu tenho empatia pelo outro. Porque se a gente está falando em mexer em estrutura, a gente tem que fazer uma meia-culpa. O quanto eu não simplesmente fico no meu canto e deixo fluir. Quando você vê, por exemplo, um pai que puxa violentamente a mão de uma criança que está gritando no meio da rua, isso é o direito dele de educar a criança ou é uma agressão? Aí alguns podem dizer, mas eu fui educado dessa forma? Pois é, vocês conseguem perceber com um exemplo simplório, não é nem simples como esse, como a violência que eu fui habituada a viver, pode ser algo que eu não perceba como violência? Então, imagina quem foi acostumado, certo, a ver uma pessoa espancando a outra com objetos. Uma pessoa que foi acostumado e cresceu vendo o pai trancando a mãe dentro de um cômodo, certo? E outros modelos de violência, a Sandra trouxe aqui, né, que teve alguém que foi abusada pelo tio. Sim, sempre tem essas histórias, né, no histórico familiar das famílias, em que alguém sofreu abuso. Então, o abuso, ele está presente em grande parte das famílias brasileiras e mundiais, não é só brasileira, certo? Mas a gente precisa parar de ter vergonha de falar com isso. O que acontece quando uma mulher que foi abusada vem me contar isso, certo? Isso vai desde situações, enquanto eu sou professora e alguma aluna ou aluno, certo? Não é só menina, não. Se sente confortável com a minha pessoa e diz assim, olha, eu precisaria conversar, eu quero te contar uma coisa que eu não contei para ninguém, mas eu acho que eu quero contar para ti. E essa pessoa com vergonha, se sentida culpada, vem trazer essa partilha. Então é necessário que a gente fale sobre esses temas, que essa violência ela seja, né, desnudada, que essas crianças que vivenciaram, que sofrem violência, né, que vivenciam e sofrem violência, elas percebam que esse ambiente não é um ambiente sadio, que esse ambiente é um ambiente violento. E aí quem que tem que estar aí? Escola, associação de pais, uma polícia que atua de forma a informar, né, não apenas a reprimir, as igrejas, sim, os clubes, né? Quantos espaços nós precisamos permear com um olhar restaurativo e sistêmico para que a gente possa ter uma visão integral, inclusive para poder compreender de forma plena o fenômeno, tá? Só para ir finalizando, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu sei que voa, né? Essas lives, elas vão muito rápidas. Eu queria falar de um outro tipo de violência que muitas vezes a gente não pensa, que é a gente pensa muito na violência que a criança presenciou, né, no ambiente familiar, mas muitas vezes a gente não pensa na violência em que ela, de uma certa forma, presenciou quando ainda estava no útero materno. Então, é muito importante também levar isso em consideração. O olhar da psicogenealogia, o olhar também da IOPT, né, que é o do Franz Ruppert. Nós também tivemos uma aula com a Lia esse final de semana passado, né? Meu Deus, já está dando uma semana de novo, sim. Vamos lá. E ele mostra, né? Na verdade, a psicogenealogia vai até mais atrás, mas não é esse o objetivo. Agora a gente vai trabalhar com marcador temporal, assim. Ela mostra que, então, aquele primeiro meio, certo? E o Franz também traz isso. O primeiro meio em que essa célulazinha, né, que nasceu e que tem uma consciência, que ela começa a interagir, ela vai ter que pertencer. Então, por exemplo, se esse serzinho, né, esse embriãozinho que está lá dentro, ele
está num lar disfuncional, se ele está num ambiente de violência, desde aquela célulazinha ele já vai ter memória, e ele vai se ajustar a esse meio. Então é muito importante que a gente pergunte, por incrível que pareça, talvez assim, uma das mensagens que eu pergunte para os seus pais, pergunte a partir de uma postura de adulto que quer realmente ser autônomo e para isso vai ter que precisar ser um detetive da sua vida, como foi a sua gestação? Porque talvez a primeira violência que você sofreu foi que sua mãe não queria talvez ficar grávida naquele momento. Ou que, por questões econômicas, por exemplo, seu pai, a primeira vez que sua mãe contou que estava grávida de você, teve uma reação não muito amistosa. E aí você já se sentiu agredido. Então, nós somos seres complexos. Aqui a Marcela trouxe, sim, desde lá de trás, com certeza. Mas o que eu agradeço muito, muito, Michele, mas eu só queria trazer bem pontual, né? E claro, essa é uma visão sistêmica transgeracional. Eu queria trazer bem pontual, que é uma das coisas que a gente às vezes não olha, que é saber como foi a gestação, a nossa gestação. Nós não perguntamos como foi a nossa gestação. Nós não perguntamos em quais momentos nós nos sentimos ameaçados. Então, esse período gestacional é muito importante. Claro que nós temos o olhar transgeracional, sim, daquilo que tinha na nossa bisavó, tataravó, independente dos ovócitos, não é nem isso. Tem uns estudos muito interessantes que mostram então, como homens, né, que sofreram restrição alimentar durante período do Holocausto, não só o Holocausto dos judeus, tá? Promovido pelo nazista, tem mais Holocausto aí, tem mais estudos sendo feitos, que justamente 2 gerações depois, mesmo que, né, a gente sabe o período em que os espermatozoides começam a se formar, que eles tinham memória, eles tinham memória celular de trauma. Então, assim, nós ainda não temos uma plena compreensão de como vêm essas ondas, né, esses campos informacionais que nos compõem. Então, é muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente pergunte sobre a nossa história, que a gente investigue a nossa história e que a gente se posicione. Se posicione no sentido de não pactuar com violências, de não fazer parte, porque omissão também vamos dizer assim, também é punível, né? Então, assim, não que eu goste de uma ideia punitiva, mas percebam, toda vez que eu fico em silêncio, toda vez que eu me calo diante de uma injustiça, eu estou sendo conivente. Então, muito dessa violência doméstica, para ser desarmada estruturalmente, né, sistemicamente, precisa de movimento. Né? É muito interessante, a própria Cristina Lagunho, ela traz as ordens, né, do amor, as leis sistêmicas, as ordens do amor, né? Então ela traz o equilíbrio, a hierarquia, o pertencimento, mas ela traz um movimento. Então, assim, a gente precisa lembrar do movimento, né? Então a gente não pode ficar simplesmente numa postura omissa. E no próprio livro do Bert, esse último, né, da autobiografia dele, tem uma parte muito boa que diz assim, ausência de julgamento, certo, não é omissão. E muitas vezes a gente tende a ter uma postura, né, em que para não julgar a gente se omite. Eu não estou dizendo que Maria é ruim porque bateu na filha. Isso é um julgamento. Agora eu sou membro da sociedade, eu sou responsável. Ela então, não é uma... ela também não é um amor, né? Uma paixão não significa eu não julgar que eu vou ter que adorar aquela pessoa, que agora, né, eu gosto de ti. Não, acho que às vezes tem essa confusão também, né? Não, exato, a gente precisa ser autêntico, né? Eu acho que nós precisamos manter a nossa essência, a gente não pode perder a nossa essência. Então, em determinados momentos, não julgar o comportamento de uma pessoa que
questão hoje em dia, até a doutora Jaqueline Cheruri vai fazer uma live bem interessante sobre o papel dos animais domésticos no sistema familiar. Eu vou dar um exemplo com o animal doméstico agora, porque quando a gente fala em violência doméstica, até a forma com que a gente trata, né, os bichinhos, né, os animais. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que vai lá e taca fogo, né, num cachorro por diversão, ou chuta um cachorro por diversão, será que eu, para não julgá-lo, vou ficar omisso olhando e ver o que está acontecendo? Uhum. Isso vai estimulando a violência. Então, assim, é muito importante que a gente não seja omisso nesse ponto, né? E que a gente não confunda a ausência de julgamento com omissão, a ausência de julgamento com passividade, a ausência de julgamento com virar uma tela em branco, a ausência de julgamento, com todo respeito, é uma postura terapêutica para que eu possa atender, né? Agora, eu faço juízos de valor, eu sou um ser pensante, então eu também não posso anular o meu pensamento. A ausência de intenção é excelente para quando eu vou começar um processo, vou fazer uma constelação, né? Terapeuticamente, eu não posso ter intenção. Agora, quando eu vou atuar no meu dia a dia, eu tenho intenção. Porque isso faz parte da vida na coletividade. A gente tem que fazer escolhas, a gente tem que arcar com as consequências dessas escolhas. Então, assim, finalizando, para falar sobre violência doméstica e a questão das crianças, eu gostaria de dizer assim, ó, pais e mães, né? Pais e mães, nós devemos olhar primeiro para a forma com que nós fomos gerados, com que nós fomos criados, certo? Para que a gente possa compreender um pouco do que é padrão do nosso sistema, né, e ver se realmente não são padrões ligados à violência para que eu não replique, porque se muitas vezes eu estou replicando. A Duda que trouxe também, do meu ponto de vista, não devemos julgar nunca. Julgar outra pessoa ou outra situação é um ponto. Emitir juízos de valor é outra. Nós não somos, com todo respeito, nós não somos pessoas sem ego. Nós precisamos ter um ego. E nós descrevemos o mundo. Quando eu descrevo o mundo, eu vou ter reações. Agora, julgar naquela visão arcaica de apontar o dedo, dizer, rotular, é outra coisa. Agora, muitas vezes existe uma confusão entre julgamento e posicionamento. Então, eu não julgo o que o outro faz. Porque se eu for estender a mão para um indivíduo, por exemplo, que está encarcerado por ter agredido, né, ou ter, inclusive, retirado a vida da sua companheira, eu não posso entrar com o dedo apontado. Como é que eu vou ajudar alguém com o dedo apontado? Né? Então, primeiro que eu atenda, né, que eu primeiro bote o dedinho aqui para mim e faça, né, as minhas meia-culpa. A Marcele colocou, minha terapeuta fala isso, não existe sem ego. A gente é pessoa, a gente é gente. Uhum. Isso tem que, a gente não, eu digo assim, a gente não tem asinha, a gente não é borboleta, a gente não é fadinha, né? Então, assim, a gente tem que ser realista, a gente tem que se conhecer, né? Então, isso é muito importante. Então, indo já para o fim mesmo, o que eu quero deixar, assim, de mensagem, é importante a gente perceber a violência, né, doméstica. Bateria também. O que eu queria já levar para o final, assim, é a gente perceber essa violência doméstica, tá? Com uma perspectiva, com um olhar sistêmico, né? Observando, então, se essa violência, se essa prática de conduta já não é algo natural do nosso sistema, já não é algo que vem, né, do nosso sistema. E assim, no sistêmico, a gente separar um pouquinho do transgeracional, que é aquilo que vai perpassando de geração para geração, e também nesse sistema perceber que essa violência, né, ela também pode ser só nessa família, né, atual, que é algo que surgiu, né? Claro que tudo vai, se você for cutucar, é claro que sempre você vai encontrar alguma coisa atrás, mas percebam, né, o que nós queremos trazer aqui à tona é que vamos olhar para o todo, né, para todos os sistemas envolvidos, comunidade e tudo mais. Eu também recomendo fortemente a integração do olhar restaurativo sobre essa temática, para que a gente possa agir, porque é muito importante a ação. A ação nesses tempos, talvez mais do que nunca, é necessário. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer com que as pessoas expandam a sua consciência, cada uma no seu tempo, e somente quem quiser, ninguém impõe nada.
mas a gente tem que criar recursos de expansão. Se eu tenho recursos que podem auxiliar alguém que deseja expandir sua consciência, eu estou disponível, estou a serviço. Então, basicamente, seria isso. Não sei se consegui atingir a finalidade do tema, porque é muito vasto. E vamos lá. Sim. Márcia, muito obrigada. Ainda temos alguns minutinhos, então quem quiser perguntar mais alguma coisa, né, fica à vontade. Engraçado, né? A gente acaba sempre gerando alguma expectativa quando define, né, o tema, e foi para um lugar totalmente diferente do que eu tinha pensado. Mas eu fico muito feliz porque foi muito bom, de verdade, assim, me superou a minha expectativa. E assim, pegando um pouquinho, né, até do que tu falaste, assim, da gente se conhecer, da gente fazer essas investigações, né, dos padrões, também me traz um pouco a questão de que ouvi uma vez, eu acho até que foi o professor Pellizzoli que falou que a maior parte dos nossos grandes conflitos na vida adulta é uma reivindicação da nossa criança ferida. Né? Sim. E aí, como é importante isso também, dessa investigação, para a gente ir reconstruindo, assim, e caminhando cada vez mais para essa postura do adulto que a gente fala, né? De ir saindo, deixando, assim, curando, talvez, de alguma forma, essa criança e identificando e assumindo as responsabilidades também pelas minhas dores, pelas minhas questões hoje, né? E vindo para essa postura do adulto para ir seguir para a minha vida, né? E aí eu tirei uma cartinha antes da gente começar. Eu tirei duas, na verdade, né? Uma para o tema e uma para a gente. E a do tema dizia: eu deixo você com o que é seu. E aí eu acho que vai muito, acho que o tom da tua fala trouxe muito essa questão da responsabilidade, pelo menos para mim, assim. E de todos, né? De todas as formas, de todas as pessoas. Bruna, a ideia realmente eu refleti muito sobre o que falar, mas eu sempre falo a partir do sentir, né? Mesmo que a gente traga livros para mostrar, porque a gente tem que falar em conformidade com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente, não só o que a gente sente, mas também com o que a gente realmente acredita, né? E eu sinto que nesse momento é muito importante esse processo de tomar as rédeas da nossa própria vida, né? Fazer os processos de responsabilização, e esse processo de responsabilização sempre começa comigo, né? É sempre a partir de mim. Então, assim, eu me queixo de algum comportamento de outrem, né? Mas em que grau eu permito esse comportamento? Né? Porque eu permito determinado espelhamento, né? Porque eu permito determinada visão. Existe uma permissão que é dada. Então, se eu não quero mais uma violência, eu preciso começar a ver o que em mim ressona para que isso ocorra. Só que muitas vezes as pessoas não têm recursos terapêuticos mesmo. Então, assim, espero que isso tudo passe, não digo rápido, na hora certa, para que tudo que precise vir à tona e ser purgado, seja purgado. Eu não desejo que passe rápido, é na hora que tiver que passar, para que a gente não tenha angústia, não tenha ansiedade. Mas que a hora que isso tudo passar, eu quero retomar os projetos, né? Justamente projetos voltados ao apoio às comunidades, projetos sociais, para que essas pessoas que não têm recursos para poder enxergar algumas questões, possam tê-los através de dinâmicas restaurativas, de dinâmicas sistêmicas, né? Nisso o papel dos fóruns também tem um papel muito importante, a própria OAB tem um papel muito importante de protagonismo, a universidade tem um papel de protagonismo, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para fazer, agora num momento virtualmente, mas a hora que terminar essa restrição do virtual, novamente um chamado, né, para arregaçar as mangas, ir para o campo mesmo, botar o pé no chão e ir ao encontro daquelas pessoas que precisam
né? Daquelas pessoas que desejam se transformar, desejam expandir, mas não sabem por onde começar. Que já entraram num ciclo de desesperança muito grande e que não conseguem mais enxergar nenhuma luz. Então, se a gente puder, em algum grau, na medida daquilo que for permitido por essas pessoas, estender a mão, né? Ser uma luzinha, para quem quiser enxergar, tá ótimo. Mas sempre lembrando das nossas sombras também, né? Porque é com elas que nós vamos, né? Quanto maior a luz, maior a sombra. Então a gente vai que vai. Então é muito importante a gente fazer essas autoanálises, né? Perceber quem realmente nós somos, as partes que reverberam e pulsam em nós, né? E fazendo todo esse processo. Então a gente sempre começa com a gente. Eu só estou preocupada que eu estou quase sem bateria, tá? Porque eu vim aqui para baixo e justamente para a gente mudar o cenário, né? Para a gente expandir, para que a gente possa ver ar, ver um matinho, ver alguma coisa, ver mudar a luz, começar a ficar escuro. Sim, adorei. Isso. Nossa, noção Isso do é a dia. vida. Isso. Sim, Mudar, né? Mudar. E esse é um convite também para todo mundo, né? Que expandam, né? Porque nós estamos também passando por um processo. Isso aí é outro tema para uma boa live, tá? Como nós estamos nos isolando, como nós estamos nos limitando. Porque ninguém diz que a gente precisa ficar preso dentro de um quarto ou de um escritório, mas a gente está se limitando. Então, não é uma crítica, nem um julgamento, mas é assim, porque algo em mim impede, me restringe, me contrai e não me deixa expandir. Então, vamos perceber o que na gente está começando a morrer, literalmente. Né? O que está me fazendo ficar mais preso num determinado lugar? Porque a gente tem liberdade, sim. A gente pode expandir. Então, nesse momento, obrigada, Patrícia. Saudade da Patrícia estar aqui perto, né? Estamos aqui perto, mas estamos longe, mas estamos tão perto, mas estamos longe. E que a gente expanda, não façam esse processo, quem não quiser, claro, não fica se restringindo. A gente tem muito espaço, a gente tem como transcender. Então vamos caminhar nesse processo de transcendência, de expansão, que também nos é permitido, porque tudo é escolha. Então, a partir de agora, as minhas lives, sempre que possível, eu vou fazer em ambiente mais aberto, para que a gente possa mostrar um pouco mais, né, desse mundo lindo, né, desse planeta maravilhoso, né, da Terra, que a gente está aqui. Eu acho que agora a gente caminha para um encerramento, porque eu estou com medo de acabar a bateria. Então, já está terminando o tempo também. Muito obrigada, Márcia, foi maravilhoso. O tempo realmente voou, porque estava muito agradável. Sempre novos aprendizados e inclusive a carta, né, que foi pra gente, eu te agradeço pelo tempo que foi. Ai, que bom, gratidão. Fecha bem certinho. Então agradeço a todos que acompanharam, né, e que a gente fique, então, leve o resto da semana com essa mensagem, né, que a gente possa expandir o nosso olhar. Expansão, sim, muita expansão. O que eu desejo para todos é expansão. Gratidão. Gratidão a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.